Show de bola. Agora vamos fazer as outras filtragens, certo? Lembrando aqui, ó, então a gente trouxe uma certa quantidade de registros, né? Uma primeira filtragem. Agora vamos aplicar a segunda filtragem, que é o filter. Então vamos lá. Para fazer o filter, a gente precisa, o filtro a gente precisa ligar e desligar ele. Então como é que a gente vai fazer aqui essa manobra? Aqui na parte visual, vamos usar aqui um componente, vamos dar um stop aqui, aí ele troca o layout e traz a nossa barra de componentes. A gente pode usar aqui o Radion Group, aonde a gente vai, aqui a gente vem aqui em propriedades, né, name, aí RB, ó, RG na verdade, né, de Radion Group, filtro, né? Aí a gente vem aqui no Caption, filtro. Aí, tá vendo? Eu gosto de dar dois espaços aqui, só para a linha não ficar grudada. Aqui, detalhe, né? Pode ser tudo em maiúsculo, por exemplo. Detalhes, filtro. Certo. Daí do gosto do cliente. Aqui a gente tem uma propriedade itens. Item. Aonde a gente coloca aqui, por exemplo, ligado e desligado. Esse daqui é posição 0 e essa é posição 1, começa do 0. Aqui no item index a gente vai deixar na 1, que é desligado. E aqui a gente pode, tem aqui colunas, a gente pode falar que é para organizar em duas colunas, então fica lá o ligado e desligado. Maravilha. Aí aqui ele tem uma regulagem automática, a gente não consegue manipular muito. Fechou. Aí agora vamos programar aqui o filtro. Aliás, a gente precisa de um edit. Deixa eu só melhorar esse detalhe aqui. Vamos pegar aqui um fonte, aumentar um pouquinho aqui para 12, por exemplo. Maravilha. Joia. Alinhamento aqui. A gente pega aqui no text, já dá um enter aqui, apaga o text. Ó, esse text hint é o hint, a gente pode colocar assim, ó, digite aqui o filtro. Então ele já fica aqui com uma instrução do que você tem que colocar aqui. Né? E quando você começa a digitar, ele já remove o hint e tal. Vamos mudar o nome aqui, né? Ele é um componente ed de edit, né? E o filtro, ele vai ser o filtro. Show de bola. Então agora vamos criar aqui um método. Aqui um método, ele não vai ter retorno. Ele só vai ativar o filtro. Aqui, ó, ativar filtro. Se quiser colocar, por exemplo, ativar, desativar filtro também, né? Porque aqui você cria uma constante de parâmetro, né? Então, argumente, que é ativar filtro do tipo boolean. Aí, às vezes, em inglês, tem uma prática de colocar, por exemplo, ativar filtro, né? Como se fosse uma pergunta, verdadeiro ou falso. Né? Então, também tem essa prática aqui, que na verdade em inglês seria is, né? Maravilha, Ctrl Shift C. Aí a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai fazer uma condição, porque se não for para se não for para ativar, né? Is
se não for, ó, se não, a gente vai negar isso daqui, né? Se não, opa, Ctrl Z, ativar filtro. Então, espaço aqui, ó. Se não for para ativar o filtro, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais de uma linha, então precisa de um begin e de um end. A gente vai lá no componente nosso da query, ela tem um método chamado filter, ó. Esse filtered, tá vendo que ele é boolean? É para ligar e desligar o filtro, né? E aqui o filter em si, string, ó, você passa qual filtro você quer, né? E aqui a gente tem também algumas opções de filtro. Então, vamos aqui desligar aqui, ó, recebe o que tá chegando como parâmetro ali, por exemplo. Que aqui ele vai estar falso, por exemplo, se ele entrar aqui é porque ele está falso, então ele vai desligar. E aí aqui a gente vai dar um exit, a gente vai dar um exit aqui, ó, que ele não vai mais ler os próximos comandos aqui, ó. Então, se ele for para desligar, ele já desliga e já sai. Se não for, então agora ele vai filtrar. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai receber o componente nossa query, vai receber o filtro que está vindo ali. Faltou passar aqui o... Ah, tá, não, que está no nosso... ele está no nosso edit, né? Eu nem coloquei como parâmetro, porque eu já tô onde está o filtro. Então, por isso que eu não coloquei, eu não coloquei esse daqui como parâmetro, porque eu já tô no mesmo formulário, então não faz, aqui nesse caso não faria sentido, certo? Aí aqui eu vou usar um try e except, que é se der algum erro aqui, quando eu for ligar aqui o meu filtro, eu vou falar aqui, ó, lá na minha query, eu quero que o filtro ele ligue, que é o que está ali vindo como parâmetro. E se der algum erro, ele vai entrar aqui nesse exception aqui, ó. Aí eu vou apresentar uma mensagem para ele, show message, erro ao ligar, erro no filtro digitado. Né? Então, se a gente vai simular ali, colocar um filtro errado, e aí ele vai tratar isso aqui pra gente. Né? E se não, ele vai acionar aqui o filtro. Mas então aqui, beleza, agora a gente precisa fazer a chamada. Como é que a gente vai tratar essa chamada? A gente vai ter que acionar esse método aqui, ó. Em qual evento? Aqui no evento é de liga e desliga. Então, a gente vai selecionar o componente, vai vir aqui no evento clique, e aqui a gente vai selecionar aqui, ó, self, que é nessa mesma classe, ativar, desativar filtro, e aqui a gente vai passar o seguinte, a gente vai criar aqui uma variável de clean code aqui para poder ficar mais explicativo, L ativar do tipo boolean. Então aqui a gente vai fazer um teste lógico aqui, ó. Ativar, quando que a gente vai ativar? Quando o Ration Group filtro estiver no índice, for igual a 1, a 0. Por que que é 0? Aí vamos melhorar isso daqui também. Porque 0 é ligar e 1 é desligar. Então vamos fazer uma constante aqui, ó. Uma constante. Nas boas práticas, a constante sempre é em maiúsculo. Ligar é igual a 0. Ou seja, isso daqui nunca vai mudar. Então você já cria falando que valor que você quer que tenha dentro dessa. É um tipo de variável, mas é uma variável que nunca muda. E aqui, em vez de colocar 0, a gente coloca constante ligar. Então, boas práticas dizem que tudo em maiúsculo é uma constante. E aí aqui a gente passa a constante
a variável, desculpa, a variável ativar. Então aqui vai vir ou verdadeiro ou falso. Se for para ligar, ela vai vir verdadeiro. Se não for para ligar, ela vai vir como falso e vai desligar. Tá pronto a nossa lógica aqui, vamos rodar. Então a gente vai selecionar aqui os dados e agora a gente vai filtrar. Só que o filtrar, ele vai ter ali vamos colocar aqui, por exemplo, o que que a gente vai querer filtrar, né? Por exemplo, assim, ó, altura maior que um tem que ser ponto aqui, ó, tá, pessoal? 1.75. Vamos ligar, ó, aí ele pegou aqui com a altura maior que 1.75, ó. Mas tá vendo que o 1.75 não, ele não tá trazendo? Então a gente coloca um igual aqui, ó. Aí a gente desliga e liga. Aí ele vai trazer o 1.75 também. Aqui não tem 1,7, ó. Que tem esse cara aqui, ó, 1,7. Ligar, olha lá, agora apareceu. E se a gente colocar aqui, ó, e altura menor que 1,7. Liga e desliga e liga no caso, né? Aqui faltou um igual para ele trazer o. Ah lá, ó, ele trouxe os caras que tem 1,7. A gente poderia, em vez de fazer tudo isso, a gente poderia colocar um igual aqui, né? Isso daqui, pessoal, é lógica booleana, tá? Quem tem problema com esse tipo de lógica é o alicerce da programação. Toda programação, toda linguagem, você precisa ter o algoritmo. Então, lógica booleana aqui precisa pesquisa e estuda se você não está entendendo sobre isso daqui, ó. Maravilha. Então a gente adicionou o filtro. Aqui o filtro pode ser nome também. Nome, like. Esses comandos aqui é de comandos do SQL, tá? Instrução você tem que estudar sobre SQL para saber melhor sobre esses comandos. Esse comando aqui, por exemplo, aqui, ó, Oliveira. Vamos ver aqui, ó, a gente liga. Ele estranhou aqui algum comando. Vamos dar um OK para a gente entender melhor. Aí, ó, erro no filtro, né? Porque alguma parte do comando aqui ele não aceitou. É o aspas duplas, ele não aceitou. Colocou aspas simples. Ó, aí funcionou, ó, com Oliveira. Se eu quisesse Oliveira só no final, ó, vai sair esse André no final aqui, ó. Vamos tirar aqui Oliveira. Aqui, o que ele termina com Oliveira. Desliga e liga. Ah, aqui tem os números, né? Aqui tem os números. Nenhum termina com. Aqui, se eu quisesse que terminasse, os números nem se repetem, né? Que se terminar com um. Ali, ó. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61. Certo? Maravilha, então aqui tem os filtros. E quando eu quiser, eu desligo e ele mostra todos os meus dados que eu trouxe aqui no Select. Ó. Então, primeiro nível de filtro, segundo nível de filtro, e vamos fazer o outro aqui que é o Locate. Para quem possa interessar, eu ofereço o treinamento Ninja, né? Qual que é o objetivo? É criar uma comunidade, é criar um ambiente onde você fica o quanto tempo for necessário. Esses R$ 49,90 é uma assinatura por 3 meses, né? Não três de R$ 49,90, é uma de R$ 49,90 que te dá direito de ficar 3 meses. Depois de 3 meses, você decide se quer investir mais R$ 49,90 para continuar a estudar, até você se sentir ninja, se sentir especialista, se sentir tranquilo, né? E evoluído, com um código mais estruturado, mais limpo, aplicando técnicas de engenharia de software, né? O ambiente, nesse ambiente
vai ter conteúdos para iniciantes, intermediários, avançados, e a ideia é sempre estar atualizando, né? Então, para a gente dar uma olhada aqui, você vai ver que tem aqui vários módulos já cadastrados para principiantes, os primeiros passos. Aqui, para depois que você fizer essa introdução, você já vai estar apto a seguir evoluindo. E aqui temos o sistema Ninja, né, que é a base aqui para me apresentar programação orientada a objeto, trabalhar com interfaces, padrões de projeto, clean code, né, boas práticas. A gente tem aqui a fábrica de menus, a fábrica de lembretes. Aqui a gente trabalha com threads, por exemplo. Aqui gráficos modernos e elegantes. Banco de dados, aqui a gente já está desenvolvendo, a gente já fez a modelagem, a criação do nosso primeiro banco. E o que acabou de sair do forno aqui é a otimização de código. Tem 2 horas e meia aqui de conteúdo para você entender de uma vez por todas como é que você trabalha orientado a objeto, estrutura melhor o seu código. É um código que é mais fácil para dar manutenção, né? A proposta é essa, né? Aplicar todo o conteúdo que eu já ministrei nas faculdades, com 14 anos de docência do ensino superior e toda a minha experiência aí no dia a dia de trabalhando em software house. A ideia é que a gente cresça junto, né? Uma comunidade, vocês me questionando, eu precisando buscar informação, então é uma troca de energia. Certo? Todos os códigos disponibilizados, mais informação na descrição e nos vemos no topo.